Nós falhamos, 20 dos melhores especialistas do país, e simplesmente falhamos. Não há mais nada que a ciência possa fazer por ele. A voz do Dr. Armando Guimarães era grave, mas carregada de uma arrogância fria, como se a falha não fosse sua, mas da própria medicina, uma entidade abstrata que o havia decepcionado. Ele se dirigiu a Sofia Montenegro, a sobrinha de seu Ricardo, cuja expressão de dor parecia perfeitamente ensaiada para a ocasião. O ar na suntuosa sala de estar da mansão nos jardins ficou pesado, denso com o cheiro de antissépticos e do perfume caro das flores que adornavam cada canto daquele ambiente luxuoso e opressor. Para Dona Helena, a governanta que observava tudo de um canto discreto, as palavras do médico soaram como uma sentença de morte, não apenas para o patrão a quem servia com lealdade há décadas, mas para a esperança que ela teimosamente se recusava a abandonar. Ela viu os ombros de Sofia tremerem num soluço contido, um gesto de luto que não alcançava seus olhos, que permaneciam frios e estranhamente calculistas. Helena conhecia aquele olhar. Era o mesmo olhar que a sobrinha lançava ao avaliar as joias da tia ou ao discutir os rendimentos das ações do tio com os consultores financeiros. Um calafrio percorreu sua espinha. Uma sensação incômoda de que algo muito mais profundo e sombrio estava acontecendo ali, algo que escapava aos olhos dos renomados doutores e seus equipamentos de última geração. Algo que só um olhar atento, acostumado a enxergar a verdade nos pequenos e insignificantes detalhes, poderia perceber. A cortina estava caindo, mas Helena sentia com toda a sua alma que a peça estava muito longe de terminar. A notícia se espalhou como uma onda de choque silenciosa pela mansão, cada funcionário sentindo o peso da iminente e trágica perda. Sofia, agora o centro das atenções, recebia os pêsames com uma dignidade frágil e bem ensaiada, agradecendo a cada um dos médicos enquanto os conduzia elegantemente para fora. Agradeço imensamente. NT. E tudo o que fizeram, ela dizia, a voz embargada na medida certa. Meu tio não poderia ter recebido cuidados melhores. Dona Helena, parada perto da imponente escadaria de mármore, sentiu o estômago revirar com a falsidade da cena. Melhores cuidados? Seu Ricardo definhava há meses, sua mente antes brilhante se tornando confusa e perdida, seu corpo forte se entregando a uma fraqueza que nenhum exame conseguia explicar ou justificar. 20 especialistas, 20 das mentes mais brilhantes da medicina brasileira, e a única conclusão a que chegaram era o fracasso total. Isso não faz o menor sentido, pensou Helena, apertando o tecido do seu uniforme com as mãos, uma raiva impotente crescendo dentro dela. Ela conhecia seu Ricardo melhor do que ninguém naquela casa. Conhecia seus hábitos, suas manias, suas aversões mais profundas. E algo em toda aquela situação cheirava a mentira, um odor fétido e desagradável escondido sob o perfume das flores e o cheiro de desinfetante hospitalar. Enquanto a família começava a se reunir, falando em sussurros sobre testamentos e preparativos inevitáveis para o que estava por vir, Helena sentia uma urgência crescente. Ela não era médica, não tinha diplomas na parede, era apenas uma governanta, mas ela tinha algo que todos eles pareciam ter perdido. A convicção de que a resposta estava ali. Essa história te comove? Deixe seu like e se inscreva. Continuamos. A decisão foi tomada num instante, um ato de rebeldia silenciosa contra a resignação que tomava conta de todos. Enquanto os murmúrios sobre o funeral e a divisão da herança já enchiam os corredores luxuosos, Dona Helena subiu as escadas, os pés se movendo com uma determinação que ela não sentia há anos. O quarto de seu Ricardo era um santuário de luxo e tecnologia, um contraste gritante entre os lençóis de seda egípcia e os monitores que piscavam ritmos sombrios e irregulares. O homem na cama era uma sombra do que fora um dia, pálido e perdido numa névoa de confusão e dor. Ele se virou lentamente ao ouvi-la entrar, os olhos demorando a focar. Helena, sua voz era um sussurro frágil, quase inaudível. Eles desistiram de mim, não foi? Ela se aproximou da cama, ajeitando seu travesseiro com um cuidado maternal que nenhuma enfermeira paga poderia replicar. Não diga uma coisa dessas, meu senhor.
A esperança é a última que morre, respondeu ela, a voz firme para esconder a dor que sentia em seu coração. Sinto que me apago, Dona Helena, porque ninguém sabe o que eu tenho. A pergunta, tão simples e tão desesperada, partiu o coração dela em 1000 pedaços. Foi então que seu olhar pousou sobre o criado mudo. Lá estava um imponente vaso de flores, sempre cheio de lírios brancos e perfumados. Um detalhe que incomodava há semanas. Seu Ricardo detestava lírios. Quem continua trazendo essas flores, meu senhor? Perguntou Helena, a voz casual. Ricardo piscou lentamente, o esforço visível. Sofia, ela insiste, diz que alegram o ambiente. O coração de Helena acelerou de forma descontrolada. Sofia sabia da aversão do tio. A governanta se aproximou, fingindo arrumar as flores, e um cheiro sutil, adocicado e amargo, alcançou suas narinas. Que estranho, pensou ela. Este cheiro, eu já o senti em algum lugar. O Dr. Guimarães estava no corredor, falando ao celular com um ar de importância. Ele desligou abruptamente ao ver Dona Helena se aproximar, o rosto se fechando numa máscara de impaciência e superioridade. O que você quer agora? Estou extremamente ocupado, disse ele, ríspido, e sem sequer olhá-la nos olhos. Helena respirou fundo, reunindo toda a coragem que possuía. Doutor, com todo respeito, eu notei algo estranho no quarto do patrão. A sobrancelha do médico se arqueou em um desdém quase caricato. Acha mesmo que uma funcionária notaria algo que 20 dos maiores especialistas do país não viram em meses de investigação? A palavra funcionária foi dita com um veneno que a atingiu como um tapa no rosto. São as flores, doutor. Os lírios. Ele as odeia com todas as forças, e há um cheiro muito estranho vindo da água delas. Ele soltou uma risada curta e sem humor, um som de puro escárnio. Flores. Você está me incomodando para falar sobre flores? Minha senhora, por favor, se ponha no seu lugar. Estamos lidando com uma condição médica extremamente complexa, não com um problema de jardinagem. A humilhação queimou no rosto de Helena, tingindo suas bochechas de um vermelho vivo. Mas, doutor, e se... Ele a interrompeu, a voz cortante e final. Sua opinião é irrelevante. Volte para suas tarefas e deixe a medicina para os médicos, agora. Ele se virou e se afastou com passos largos e decididos, deixando-a parada no corredor, o coração martelando de raiva e uma impotência avassaladora. Anos de dedicação reduzidos a nada, algo estava prestes a romper. Ele está errado, sussurrou para o corredor vazio. Eles todos estão errados. A mansão se transformou num palco de luto antecipado, uma peça macabra e bem ensaiada. Primos distantes e amigos de negócios que não apareciam há anos começaram a chegar, seus rostos compungidos mal escondendo a curiosidade sobre o tamanho da fortuna e o conteúdo do testamento. Sofia orquestrava tudo com a eficiência de uma diretora de teatro, garantindo que cada ato de luto parecesse genuíno. Dona Helena observava das sombras da cozinha, o coração pesado de nojo e repulsa. Eles já o haviam enterrado em suas mentes, já estavam dividindo seus despojos. Precisamos ser práticos e pensar no futuro, ouviu Sofia dizer a um tio em um canto da sala. Papai Ricardo não gostaria de nos ver paralisados pela dor, ele era um homem de ação. A hipocrisia era sufocante. Eles são abutres, pensou Helena com uma amargura que lhe subiu à garganta. Sua resolução se solidificou ainda mais, transformando-se em aço. Enquanto preparava um chá que sabia que ninguém beberia, sua mente repassava incansavelmente os últimos meses. A fadiga sutil de seu Ricardo, a confusão mental, a perda de apetite. Nada se encaixava nos diagnósticos. E então, havia Sofia. Sua presença constante, seu controle absoluto sobre as visitas. Ela havia dispensado a enfermeira noturna anterior e contratado uma jovem recém-formada e facilmente influenciável. Olhando em Clampevir acabaixo para Zeca Munduem, retrospecto, não era proteção, era isolamento. Cada ato, antes visto como carinho, agora assumia um tom sinistro. A insistência nas flores, eram todos fios da mesma teia. Helena despejou o chá na pia.
A clareza estava surgindo, assustadora e terrível em sua simplicidade. Alguém não estava esperando Ricardo morrer. Alguém o estava ajudando a chegar lá. Naquela noite, a mansão estava mais silenciosa do que o normal, um silêncio pesado e presságo. Dona Helena não conseguiu dormir um minuto sequer. Sentada na pequena e desconfortável cadeira de seu quarto nos fundos da casa, ela traçou um plano. Era arriscado, insensato talvez, para uma mulher em sua posição. Mas a imagem do rosto pálido de seu Ricardo, seus olhos suplicando por uma resposta que ninguém lhe dava, não a deixava em paz. Eu não posso falhar, pensou, a frase se repetindo em sua mente como um mantra, uma oração desesperada. Ele confiou em mim por 30 anos, eu sou a única que restou. Seu plano era simples em sua concepção, mas perigoso na execução, conseguir uma amostra da água daquele recipiente suspeito. Ela precisava de alguém para analisá-la, alguém de confiança, alguém fora do círculo de influência e do poder do Dr. Guimarães. Ela se lembrou de seu sobrinho, Lucas, um jovem e brilhante professor de química em uma escola pública. Com a decisão tomada, uma calma fria a envolveu. Ela esperou pacientemente até que os sons da casa cessassem por completo. Descalça, para não fazer barulho, ela subiu as escadas de serviço. A enfermeira noturna dormia profundamente numa poltrona ao lado da porta do quarto. Com um cuidado infinito, ela girou a maçaneta e entrou. O cheiro dos lírios parecia mais forte. Ela se aproximou do criado mudo, tirando um pequeno frasco de vidro de seu bolso. Com as mãos trêmulas, mas firmes, ela mergulhou o frasco na água. Ela o fechou com força. Aquela pequena amostra de água era tudo o que ela tinha. Podia ser a chave para salvar uma vida, ou podia ser apenas a prova irrefutável de sua loucura. Mas o que ninguém esperava era que a verdade estava mais perto do que imaginavam. Enquanto isso, a quilômetros de distância, em seu escritório luxuoso com vista para a cidade, o Dr. Armando Guimarães estava sentado em sua poltrona de couro, frustrado e irritado. Aquele caso era uma mancha em sua carreira impecável, um mistério que desafiava sua vasta experiência. Ele se lembrava com uma irritação crescente da governanta e sua teoria absurda sobre flores. Superstições de velhas, resmungou para si mesmo, jogando uma caneta cara sobre a mesa. A ciência era feita de fatos, dados, exames complexos, não de intuições de serviçais. No entanto, contra sua vontade, uma pequena semente de dúvida havia sido plantada em sua mente. Os sintomas de Montenegro eram atípicos. E se houvesse um fator externo que ele e sua equipe não consideraram? Ele balançou a cabeça com força, afastando o pensamento. Era ridículo. Enquanto isso, na mansão, Sofia Montenegro fazia uma ligação em seu quarto, a porta trancada. Sua voz, antes cheia de uma dor fingida, era agora fria e afiada. Está tudo correndo como planejado, disse ela. Os médicos o desenganaram oficialmente. Agora é apenas uma questão de dias. Ela sorriu para seu reflexo no espelho, um sorriso de puro triunfo. Não há a menor suspeita. Todos compraram a história da doença misteriosa. A governanta? Ah, a velha Helena. Ela é uma tola inofensiva. Não se preocupe com ela. Ela desligou o telefone, sentindo uma onda de poder. Anos de planejamento estavam prestes a dar frutos. O que ela não sabia era que, naquele exato momento, a tola inofensiva estava a caminho de encontrar seu sobrinho, carregando em seu bolso a prova que poderia destruir tudo. Dona Helena encontrou seu sobrinho, Lucas, no pequeno e mal equipado laboratório de química da escola onde ele lecionava. A luz fraca da manhã entrava pelas janelas sujas. Tia Helena, a senhora tem certeza disso? Ele perguntou, cético, segurando o pequeno frasco de vidro contra a luz. Pode ser apenas decomposição orgânica, algas, existem muitas explicações naturais. Para um cheiro estranho na água. Helena o encarou, a determinação em seus olhos não deixando espaço para dúvidas. Lucas, meu filho, eu conheço o cheiro de plantas morrendo. Isso é diferente. É algo químico. Eu preciso saber o que é, por favor. Vendo o desespero genuíno no rosto da tia, ele suspirou, a resistência se desfazendo.
Eu não tenho equipamentos sofisticados aqui, tia. Posso fazer alguns testes básicos, mas não posso te dar um laudo forense completo. Qualquer coisa é melhor do que nada, meu filho. Preciso saber se estou ficando louca ou se minha intuição está certa. Lucas assentiu, a curiosidade científica começando a superar o ceticismo. Deixe comigo. Levará 1 ou 2 dias. Ao voltar para a mansão, o clima estava ainda mais pesado. Advogados haviam chegado, homens de ternos caros que falavam em voz baixa com Sofia em uma sala fechada. Estavam agilizando os trâmites legais para a interdição. Helena se sentiu como uma intrusa. Sua mente estava a quilômetros de distância. No laboratório. E se ele não encontrar nada? O medo sussurrava em sua mente. A dúvida era uma tortura. Ela observava Sofia, impecável em sua dor convincente, e via a frieza por trás do sorriso triste. E isso só fortalecia sua convicção. Ela não estava louca. Estava perigosamente perto da verdade. No dia seguinte, a condição de seu Ricardo piorou drasticamente, como se uma força invisível estivesse acelerando o processo. Ele teve uma crise respiratória aguda e o Dr. Guimarães foi chamado às pressas. Helena tentou entrar no quarto, mas foi barrada na porta por Sofia, que agiu com uma rapidez surpreendente. É melhor a senhora ficar lá embaixo, Helena, disse a sobrinha, a voz falsamente gentil, mas os olhos duros como aço. Era uma ordem, não um pedido. Helena recuou, o coração apertado de angústia e impotência. Ela desceu para a cozinha, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar um copo de água. Sentia-se completamente inútil, uma prisioneira em sua própria casa. Cada minuto se arrastava. Por favor, Lucas, ligue logo. Ela rezava em silêncio. A espera era uma agonia. Finalmente, o telefone da cozinha tocou, o som estridente cortando o silêncio tenso. Ela atendeu no primeiro toque. Alô? A voz de Lucas do outro lado da linha estava tensa. Tia Helena, sou eu. Encontrei algo. Helena prendeu a respiração, o mundo ao seu redor desaparecendo. O que você encontrou, meu filho? Houve uma pausa que pareceu durar uma eternidade. Tia, os testes preliminares são muito estranhos. Não é um veneno comum. É algo orgânico. Um extrato de planta, um alcaloide muito raro e extremamente potente que ataca o sistema nervoso central de forma lenta e progressiva. As palavras de Lucas confirmaram seus piores medos. Tia, ele continuou, isso é projetado para matar lentamente, imitando uma doença natural. É quase indetectável em exames de sangue normais. Quem fez isso sabia exatamente o que estava fazendo. Onde se encontra essa planta, Lucas? Perguntou ela. É isso que é mais estranho, tia. É uma variedade de lírio. Um lírio ornamental exótico, conhecido por sua alta toxicidade. O Dr. Guimarães desceu as escadas com o rosto sombrio, encontrando Sofia esperando ansiosamente no hall. Conseguimos estabilizá-lo por enquanto? Disse o médico. Mas foi por muito pouco. A função pulmonar dele está se deteriorando rapidamente. Sinto muito, Sofia, mas acho que devemos nos preparar para o pior. É uma questão de horas. Sofia cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo em um soluço convincente. Oh, não! Doutor, não há absolutamente nada mais que possamos fazer? Agora, infelizmente, está nas mãos de Deus, respondeu Guimarães. De seu posto na porta da cozinha, Helena ouviu cada palavra. O veneno estava agindo mais rápido, o tempo estava se esgotando. A hora da cautela havia acabado. Ela marchou pelo hall, ignorando o olhar surpreso e irritado de Sofia. Doutor Guimarães, o senhor precisa me escutar agora. Sua voz saiu forte e clara. Não é uma doença. Ele está sendo envenenado. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Sofia a encarou como se ela tivesse enlouquecido. A reação do Dr. Guimarães foi instantânea e brutal. Já basta, ele trovejou. Eu não vou tolerar mais essas suas fantasias. Sofia correu para o lado do médico. Helena, como ousa fazer uma acusação tão terrível num momento como este? Porque é a verdade, insistiu Helena, recusando-se a ser intimidada. A prova está na água das flores. Os lírios, eles são venenosos. Ela se virou para Sofia, o olhar fixo e acusador. Você sabia que ele odiava lírios,
mas continuou trazendo-os todos os dias. Por quê? O rosto de Sofia se contorceu em uma máscara de indignação ultrajada. Como você se atreve? Eu só queria trazer um pouco de beleza para o quarto dele. Você está delirando. O mais forte está por vir. Fique até o final. Ela não recuou 1 centímetro, plantando os pés firmemente no chão de mármore. Eu não vou a lugar nenhum, disse Helena, a voz baixa, mas vibrando com uma intensidade que fez todos hesitarem. A vida do meu patrão está em jogo. Eu tenho a prova. Meu sobrinho, que é professor de química, analisou a água. É um veneno raro, de um tipo específico de lírio. A menção de uma análise química fez o Dr. Guimarães vacilar, mas a raiva voltou com força total. Seu sobrinho, um professor de escola pública, essa é a sua prova? Uma análise amadora feita num laboratório de colégio? Isso é patético, é um insulto à minha inteligência. Ele deu um passo em direção a ela, a postura ameaçadora. Se não se calar e sair daqui agora, eu mesmo chamarei a segurança para removê-la à força. Naquele momento, uma memória antiga surgiu na mente de Helena. Uma conversa com seu Ricardo no jardim anos atrás. Sabe, Helena, ele dissera sorrindo, as pessoas subestimam os pequenos detalhes. Mas são eles que contam a história toda. Nunca deixe que ninguém lhe diga que o que você vê não é importante. Essas palavras voltaram com uma força avassaladora, enchendo-a de uma coragem que ela não sabia que possuía. Ela ergueu a cabeça. O senhor pode me expulsar. Pode me chamar de louca. M? A verdade não vai desaparecer só porque o senhor se recusa a vê-la, disse ela, com uma calma que os desarmou. E eu não vou desistir dele. Ela se virou e, ignorando os seguranças que Sofia chamava, começou a subir as escadas. O que você pensa que está fazendo? Gritou Sofia, a voz esganiçada de pânico. Segurança! Chamem a segurança agora! Mas Helena continuou subindo, um passo de cada vez. Cada degrau era um ato de desafio. 2 seguranças particulares, homens grandes e de expressão vazia, a interceptaram no topo da escada. Eles a seguraram pelos braços, a pegada firme e impessoal. Senhora, por favor, nos acompanhe sem resistência, disse um deles. Sofia subiu logo atrás, o rosto vermelho de fúria. Levem-na para fora da propriedade. Agora? Ela está demitida. Que fique bem claro. A palavra demitida foi como um golpe final. 30 anos de serviço leal, apagados em um instante. Enquanto era conduzida para baixo como uma criminosa, passando pelo Dr. Guimarães, que a observava com um desdém satisfeito, ela sentiu um misto de fracasso e uma estranha libertação. Ao ser levada para a porta, ela viu o medo nos olhos de Sofia. Não era apenas raiva, era medo puro, palpável, e isso lhe deu uma última centelha de esperança. Isso não acabou, ela sussurrou para si mesma, enquanto a pesada porta de carvalho se fechava atrás dela com um som final. A noite caiu sobre São Paulo, mas para Dona Helena, a escuridão era aí. N-T-E-R-N-A. Ela caminhou sem rumo pelas ruas elegantes dos jardins. O desespero era uma onda que ameaçava afogá-la. Perdeu tudo, seu emprego, sua casa, sua reputação. E o pior de tudo, falhou com seu Ricardo. Ele estava lá dentro, morrendo, e a única pessoa que sabia a verdade estava do lado de fora, impotente. Ela se sentou em um banco de praça frio, o ar da noite cortando seu uniforme fino. O que eu faço agora? Pensou, as lágrimas finalmente vindo, quentes e amargas. Mas então, em meio à névoa de dor, a imagem do rosto de seu Ricardo voltou à sua mente. A confusão em seus olhos, a pergunta que ele lhe fizera, por que ninguém sabe o que eu tenho, ela sabia. Ela era a única que sabia. Desistir agora seria traí-lo da pior maneira, seria deixar o mal vencer sem luta. A autopiedade começou a se transformar em uma raiva justa, uma chama que começou a queimar o desespero. Eles a haviam subestimado. Eles a viam como parte da mobília, uma figura silenciosa que deveria saber o seu lugar. Eles nunca esperaram que ela lutasse, que ela tivesse a audácia de desafiá-los. E essa, ela percebeu, era sua única vantagem. Eles não a veriam chegando.
Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão, a decisão endurecendo suas feições. O choro não resolveria nada. Ela precisava de um novo plano. Um plano que não dependesse de convencer pessoas que se recusavam a ser convencidas. Precisava de uma prova irrefutável, algo que nem a arrogância do Dr. Guimarães nem os advogados caros de Sofia pudessem negar, e ela sabia que a única maneira de conseguir isso era voltar para dentro daquela mansão. A ideia era aterrorizante. Ela havia sido expulsa, demitida. Voltar seria invasão de propriedade. Mas o que mais ela tinha a perder? Sua vida como a conhecia já havia acabado. Uma nova determinação, forjada no fogo da humilhação, tomou conta dela. Ela não seria mais a vítima, seria a caçadora. O primeiro passo era conseguir ajuda. Ela ligou para Lucas novamente, a voz firme e sem vestígios do choro recente. Lucas, meu filho, preciso de um grande favor, disse ela. Preciso que você descubra tudo o que puder sobre essa planta, onde é vendida, quem a importa, e preciso de um laudo oficial. Leve aquela amostra a um laboratório de verdade, um que a polícia aceite como prova. Eu pagarei, não sei como, mas darei um jeito. Lucas, alarmado com a urgência na voz dela, concordou sem hesitar. Tia, o que aconteceu? A senhora está bem? Eles me expulsaram, respondeu ela, a voz sem emoção. Eles vão deixá-lo morrer. Não temos muito tempo. Em seguida, ela começou a pensar em como entrar na mansão. As portas da frente estariam trancadas, a segurança alertada contra ela. Mas ela conhecia aquela casa melhor do que ninguém. Conhecia cada porta dos fundos, cada janela mal fechada, cada ponto cego nas câmeras de segurança. Ela havia sido a guardiã daquela casa por 30 anos. Agora, usaria esse conhecimento íntimo para invadi-la como uma ladra na noite. O plano começou a se formar em sua mente, detalhado e preciso. Ela voltaria durante a troca de turnos da segurança. Ela entraria pela antiga adega, cuja fechadura emperrada ela sabia como abrir. O objetivo: conseguir mais uma prova. Algo que ligasse Sofia diretamente ao veneno. Algo que não pudesse ser descartado como intuição de funcionária. Mas o que ela encontraria superaria todas as suas expectativas. Enquanto traçava seu plano arriscado, sentada naquele banco de praça frio, ela se lembrou de outro detalhe, outra peça do quebra-cabeça que sua mente organizada havia armazenado sem perceber. Sofia sempre recebia uma entrega de uma floricultura exclusiva, caríssima, toda semana, pontualmente às terças-feiras pela manhã. A mesma floricultura. O mesmo entregador. Era de lá que vinham os lírios, ela tinha certeza. A pista era tão óbvia, tão na sua cara, que ela se perguntou como não havia pensado nisso antes. A arrogância de Sofia a tornara descuidada. Ela nunca imaginou que alguém, muito menos a invisível governanta, estaria prestando atenção em suas entregas de flores. Helena sentiu o pulso acelerar com uma nova onda de adrenalina. Isso era mais do que uma suspeita. Era um rastro de papel que levava diretamente a Sofia. Ela agora tinha um caminho a seguir, um fio para puxar. A noite ainda era longa e cheia de perigos. Mas pela primeira vez desde que fora jogada na rua como lixo, Dona Helena não se sentia perdida. Ela tinha um propósito. Tinha um plano. E tinha a fúria de uma platra por mulher justa a quem haviam tirado tudo. A mansão nos jardins não era mais seu lar, era um campo de batalha. E ela estava voltando para lutar. O que ninguém esperava era que a arma mais poderosa naquela guerra não seria o dinheiro ou o poder, mas a memória prodigiosa e o olhar atento de uma governanta que todos haviam desprezado. O jogo estava longe de terminar. A verdadeira jogada de mestre ainda estava por vir. Na manhã seguinte, a notícia da piora súbita e irreversível de Ricardo Montenegro vazou para a imprensa financeira, causando pequenas oscilações no mercado de ações. O mundo via a situação através de uma lente de números e cifras, alheio ao drama humano que se desenrolava por trás dos muros da mansão. Dentro da casa, Sofia desempenhava seu papel com perfeição, consolidando sua imagem de herdeira dedicada e sofredora. Ela se sentia segura, invencível. Enquanto isso, Dona Helena passou o dia na biblioteca pública do bairro usando os computadores para pesquisar sobre a floricultura.
Descobriu que era uma boutique de luxo, especializada em arranjos exóticos e importados. Outra peça se encaixou. Ela também pesquisou sobre o veneno, lendo artigos científicos que Lucas lhe enviara, armando-se com fatos. Ela não era mais apenas uma governanta com uma intuição. Estava se tornando uma investigadora. Ela sabia que entrar na mansão era apenas o começo. Precisava de algo concreto, um recibo, registro de entrega. Seu plano era entrar no pequeno escritório que Sofia mantinha na ala leste da casa. Era lá que ela guardava seus documentos pessoais. Era um risco enorme, mas necessário. Não estava mais lutando apenas pela vida de seu Ricardo. Estava lutando pela verdade e por todas as pessoas invisíveis como ela, cujas observações são descartadas. A noite se aproximava, e com ela, a hora da verdade. A mansão estava envolta em uma quietude sombria quando Helena se aproximou pelos jardins dos fundos, movendo-se nas sombras das árvores. Ela se moveu com a agilidade silenciosa de quem conhecia cada centímetro daquele terreno. A porta da adega estava como ela se lembrava, com uma fechadura antiga que podia ser aberta com um truque que só ela conhecia. O clique suave da porta se abrindo foi o som mais alto que ela já ouvira. Ela entrou, fechando a porta atrás de si, e mergulhou na escuridão fria e úmida do subsolo. O cheiro de terra e vinho envelhecido a envolveu, um aroma familiar que agora parecia ameaçador. Ela navegou pelos corredores de garrafas empoeiradas com a segurança de quem anda de olhos fechados, até encontrar a escada de serviço que levava diretamente à cozinha. A casa estava em um silêncio profundo. Ela subiu os degraus, cada um rangendo sob seu peso o som amplificado em sua mente aterrorizada. Chegou à cozinha. Vazia. O relógio na parede marcava 2 da manhã. Ela sabia que a enfermeira noturna provavelmente estaria dormindo, e Sofia, segura em seu quarto no andar de cima, nunca sonharia que a governanta demitida estava de volta. O próximo passo era o mais perigoso, atravessar a casa até o escritório de Sofia, um lugar que ela precisava alcançar para encontrar a prova final. Coragem, Helena, pensou. É agora ou nunca. Ela se moveu como um fantasma pelos corredores que um dia foram seu domínio. Cada sombra era um inimigo, cada som distante fazia seu coração parar. Passou pela sala de estar onde as flores caras ainda exalavam seu perfume, e subiu a grande escadaria de mármore, evitando os degraus que sabia que rangiam. A porta do quarto de seu Ricardo estava fechada. Por um instante sentiu uma vontade avassaladora de entrar, mas se forçou a continuar. A missão era mais importante. O escritório de Sofia ficava no final do corredor. A porta, como ela esperava, estava destrancada. Sofia era arrogante demais para se preocupar com fechaduras. Helena entrou, fechando a porta suavemente atrás de si. O quarto era moderno e impessoal. Ela começou a procurar, as mãos se movendo com uma urgência desesperada, mas com o cuidado de não deixar vestígios. Onde Sofia guardaria os recibos? Abriu gavetas, vasculhou pastas, contas de cartão de crédito, extratos bancários. Nada sobre flores. O tempo estava correndo. O pânico começou a se instalar. E se não houvesse nada ali? E se ela tivesse arriscado tudo por nada? Foi então que ela viu uma pequena caixa de madeira decorada, escondida atrás de uma fileira de livros na estante. Não era uma caixa de documentos. Era algo pessoal. Com as mãos trêmulas, ela a abriu. Dentro, havia uma pilha de recibos, todos da mesma floricultura. E em cada um deles o mesmo item se repetia, descrito com uma precisão assustadora: arranjo de lírios imperiais tóxicos. A prova estava ali, em suas mãos, preto no branco. Mais do que ela ousara esperar. Não apenas lírios, mas lírios tóxicos. Sofia não tinha apenas sido descuidada. Ela havia sido doentemente arrogante, guardando os troféus de seu crime como uma recordação. Helena pegou um dos recibos, o mais recente, e o guardou no bolso. Era o suficiente. Ela precisava sair dali o mais rápido possível. Quando se virou para a porta, seu coração gelou. A maçaneta estava girando lentamente. Alguém estava prestes a entrar. Não havia tempo para se esconder, não havia para onde correr naquele escritório pequeno. A porta se abriu,
e Sofia apareceu na soleira, vestida com um robe de seda caro, o rosto pálido pela luz fraca do corredor. Seus olhos se arregalaram em choque e incredulidade ao ver Helena parada no meio de seu escritório, com a caixa de recibos aberta sobre a mesa. Por um longo e tenso segundo, as duas mulheres se encararam em silêncio absoluto, o predador e a presa, os papéis subitamente invertidos. O choque no rosto de Sofia rapidamente deu lugar a uma fúria gelada. O que você está fazendo aqui? Ela sibilou, a voz um sussurro perigoso. Eu mandei te expulsar, eu te demiti. Helena ergueu o queixo, o medo dando lugar a uma coragem nascida do desespero. Eu vim buscar a verdade, respondeu ela, a voz surpreendentemente firme. A verdade que você tem escondido em arranjos de flores. O confronto final estava prestes a começar, e desta vez, Helena não estava desarmada. O Fórum de São Paulo estava abarrotado, um zumbido de murmúrios e expectativas pairando no ar pesado. Para Dona Helena, sentada em um banco de madeira nos fundos, o ambiente era esmagador, um mundo de ternos caros, togas pretas e uma linguagem que ela mal compreendia. Ela se sentia pequena, invisível, exatamente como Sofia e o Dr. Guimarães queriam. No centro de tudo, Sofia Montenegro era a imagem da nobreza sofredora, vestida de preto, o rosto uma máscara de luto contido. Ao seu lado, seu advogado, um homem de aparência predatória, organizava uma pilha de documentos com uma confiança que gelava o sangue de Helena. Eles vão conseguir, pensou ela, o pânico apertando sua garganta. Eles vão convencer a todos, e a verdade sobre o que fizeram com seu Ricardo morrerá aqui. A audiência começou, e o advogado de Sofia se levantou, a voz ressoando com uma gravidade ensaiada. Ele pintou um quadro trágico. Um grande homem, Ricardo Montenegro, derrubado por uma doença cruel. E ao seu lado, sua sobrinha devotada Sofia, a única disposta a arcar com o pesado fardo de cuidar de seu patrimônio. Era uma performance magistral. Helena sentiu o nojo subir pela garganta. Cada palavra era uma mentira. Ela olhou para o juiz, um homem de meia idade com um rosto cansado, e se perguntou se ele conseguia ver através da farsa. Mas como poderia? A história deles era perfeita demais. A falsa resolução parecia inevitável. O advogado de Sofia então chamou sua testemunha principal, o ilustre Dr. Armando Guimarães. O médico caminhou até o banco das testemunhas com a postura de um rei, o terno impecável. Ele representava a autoridade, a ciência, a verdade incontestável. Seu depoimento foi uma aula de arrogância médica. Ele listou suas credenciais, os nomes dos outros 19 especialistas, os exames de ponta que foram realizados. Nós viramos o mundo da medicina de cabeça para baixo em busca de uma resposta, declarou ele, olhando para o juiz. Testes genéticos, ressonâncias magnéticas funcionais, análises metabólicas, nada foi poupado. Ele falou por quase meia hora, usando termos que ninguém na sala poderia entender. O efeito era claro. Ele era o especialista, e sua conclusão era final. Infelizmente, disse ele com falsa humildade, esta é uma daquelas raras tragédias em que a ciência moderna encontra seu limite. A condição do Sr. Montenegro é degenerativa, irreversível e infelizmente terminal. O silêncio na sala era pesado. O juiz assentia lentamente, parecendo completamente convencido. A narrativa era perfeita. Uma doença misteriosa, médicos heróicos e uma sobrinha amorosa. É uma farsa completa, pensou Helena, as mãos suando frio. Ele está mentindo com a maior calma do mundo, e todos estão acreditando. Ela sabia que sua vez estava chegando, e o medo de não ser ouvida era quase paralisante. A defesa tem alguma testemunha? Perguntou o juiz, a voz soando como se fosse apenas uma formalidade. O advogado de Helena, um jovem defensor público chamado Dr. Alves, que aceitou o caso após ouvir a história de Lucas, levantou-se com uma calma que contrastava com a tempestade no peito de Helena. Sim, meritíssimo, chamamos a senhora Helena Rocha. Um murmúrio percorreu a sala, olhares curiosos se voltando para a mulher simples sentada nos fundos. Sofia lançou um olhar de desprezo para Helena, um sorriso sutil brincando em seus lábios. Dr. Guimarães ajeitou-se em sua cadeira,
um ar de veriúbulho adteicopotruite, um enfado no rosto. A caminhada de Helena até o banco das testemunhas pareceu durar uma eternidade. Ela podia sentir os olhos de todos sobre ela, julgando-a antes mesmo que ela abrisse a boca. O advogado de Sofia se levantou imediatamente. Objeção, meritíssimo. Relevância? A senhora Rocha é uma ex-funcionária demitida por comportamento errático. Sua presença aqui é uma tentativa de vingança. O juiz olhou para o Dr. Alves com impaciência. Doutor, qual a relevância do testemunho de uma governanta neste caso médico complexo? A relevância, meritíssimo, disse Alves, a voz firme, é que a senhora Rocha foi a única pessoa que realmente observou o paciente, em vez de apenas ler seus exames. Ela tem informações cruciais sobre o ambiente em que o Sr. Montenegro adoeceu. O juiz suspirou, mas cedeu. Prossiga, mas seja breve. A falsa resolução estava completa. Agora, começava sua queda. Dr. Alves começou com perguntas simples, estabelecendo os 30 anos de serviço de Helena, sua proximidade com seu Ricardo. Mas quando ela começou a falar sobre os lírios, sobre o cheiro estranho na água, o advogado de Sofia a interrompeu para o contra-interrogatório. Ele se aproximou dela como um lobo, um sorriso condescendente no rosto. Senhora Rocha, começou ele, a voz gotejando sarcasmo, a senhora não tem nenhuma formação médica, correto? Não, senhor, respondeu Helena, a voz baixa. Nenhuma formação em química, biologia, toxicologia? Não, senhor. Ele se virou para o júri. Então, a sua teoria inteira se baseia no fato de que a senhora, uma governanta, achou que a água das flores tinha um cheiro estranho? A humilhação era pública, cortante. Eu sei o que ouvi, disse ela, a voz tremendo. Ele riu. E o que a senhora sentiu? Um pressentimento? Enquanto 20 dos maiores especialistas do país usavam milhões em equipamentos, a senhora estava cheirando flores. Risadas abafadas foram ouvidas na plateia. O rosto de Helena queimava. Ele sabia que havia algo errado. Ela insistiu. O advogado se virou para o juiz. Meritíssimo. Isso é um circo. Uma ex-funcionária amargurada com teorias da conspiração. Peço que encerre este depoimento. O juiz parecia prestes a concordar. Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Eu vou perder, pensou. Eles vão vencer. Meritíssimo, só mais uma linha de questionamento, disse Dr. Alves, calmamente. Ele se virou para sua cliente. Senhora Rocha, a senhora mencionou que a senhorita Sofia Montenegro insistia em trazer essas flores. A senhora alguma vez a viu comprando ou recebendo essas flores? Sim, disse Helena, a voz um pouco mais firme. Toda semana, eram sempre da mesma floricultura. O advogado de Sofia revirou os olhos, mas o Dr. Alves continuou. E a senhora por acaso encontrou alguma prova dessas compras? Foi o momento. A virada. Helena respirou fundo. Sim, eu encontrei um recibo. No escritório dela. Um murmúrio alto encheu a sala. O advogado de Sofia empalideceu. Objeção! Este documento foi obtido ilegalmente. É inadmissível. O juiz bateu o martelo. Silêncio. Dr. Alves, apresente a prova. Dr. Alves caminhou até a mesa do juiz e entregou a pequena folha de papel. O juiz a leu e sua expressão mudou de tédio para choque. Ele ajustou os óculos e leu em voz alta, cada palavra caindo como a pedra. Item, arranjo de lírios imperiais. Tóxicos. A palavra tóxicos ecoou pelo tribunal. Sofia se levantou de um salto. É uma falsificação. Ela está mentindo. Eu nunca vi esse papel. Mas o pânico em sua voz era inconfundível. Dr. Guimarães parecia ter visto um fantasma. A arrogância em seu rosto se desfez. A narrativa perfeita deles estava começando a ruir. Uma simples palavra em um recibo não prova a intenção, argumentou o advogado de Sofia, tentando desesperadamente recuperar o controle. Pode ser o nome botânico da planta. Minha cliente é uma leiga, como ela poderia saber? Nesse caso, meritíssimo, disse Dr. Alves, gostaria de chamar nossa próxima testemunha, um especialista de verdade. Dr. Lucas Nogueira, bioquímico.
Lucas subiu ao banco das testemunhas, trazendo consigo um laudo oficial de um laboratório forense. Ele começou a falar e a sala ficou em silêncio. Ele explicou em termos simples a natureza do alcaloide encontrado na amostra de água. Este composto, disse Lucas, é um veneno extremamente sofisticado. Ele ataca o sistema nervoso central de forma lenta e progressiva. Causa confusão mental, fadiga crônica, os sintomas são quase idênticos aos de certas doenças neurodegenerativas. Ele fez uma pausa e olhou para o Dr. Guimarães. É o tipo de veneno quase impossível de diagnosticar sem saber o que procurar. Ele foi projetado para enganar médicos, até mesmo os melhores. A implicação era devastadora. Dr. Guimarães não era apenas incompetente. Ele havia sido enganado, sua arrogância o cegando. Ele me humilhou, mas a ciência não mente, pensou Helena, sentindo uma onda de justificação. O advogado de Sofia tentou desacreditar Lucas. O senhor é sobrinho da senhora Rocha, não é? Sua imparcialidade é questionável. Eu sou um cientista, respondeu Lucas calmamente. E este laudo não é a minha opinião. São os resultados de uma cromatografia gasosa e espectrometria de massa, analisados por 3 toxicologistas independentes. Os fatos não têm família, doutor. A resposta, precisa e fria, calou o advogado. O juiz lia o laudo, o rosto cada vez mais sombrio. A atmosfera no tribunal havia mudado. A simpatia pela sobrinha sofredora havia se evaporado, substituída por uma suspeita horrível. Sofia tremia em sua cadeira, lançando olhares de ódio para Helena. Ela estava encurralada, a armadilha que ela mesma montou, se fechando ao seu redor. Ainda é circunstancial, sussurrou o advogado para Sofia. Eles não podem provar que foi você quem colocou o veneno na água. Mas ele estava errado. Havia uma última peça. Dr. Alves se virou para Helena mais uma vez. Senhora Rocha, por 30 anos, a senhora cuidou do senhor Montenegro. Por favor, diga ao tribunal qual era a opinião dele sobre lírios. Helena olhou para o júri, para o juiz e para Sofia. Sua voz era clara e firme. Ele as odiava, mais do que qualquer coisa. O cheiro lhe dava dores de cabeça terríveis. Ele sempre pedia para tirá-las de perto dele. E quem, senhora Rocha? Continuou o Dr. Alves, a voz subindo para o clímax. Quem, nos últimos meses de sua doença, quando ele estava mais fraco e incapaz de protestar, insistia em manter um arranjo fresco desses lírios venenosos bem ao lado de sua cama? O silêncio era total, pesado, todos os olhos estavam em Helena. Quem era a única pessoa que continuava colocando aquelas flores mortais naquele e recorrente vaso de cerâmica? A palavra final caiu como uma bigorna. A menção ao objeto ligava tudo. Não era sobre as flores, era sobre o ato repetido, deliberado, de colocar a arma do crime no mesmo lugar dia após dia. Era a prova da intenção, do método, da crueldade. Sofia desabou. Não, é mentira! Ela está inventando tudo! Ela gritou, a voz estridente de pânico. Ela me odeia! Sempre me odiou porque eu era da família, e ela não passava de uma empregada, mas o feitiço estava quebrado. Sua performance se desfez, revelando a monstra por baixo da máscara. O Dr. Guimarães estava pálido como cera, a reputação de uma vida inteira se desintegrando. Ele não fora apenas enganado, fora cúmplice por sua negligência. Ele havia humilhado a única pessoa que via a verdade. A justiça, que parecia tão distante, finalmente havia chegado àquele tribunal. Se esta história tocou seu coração, compartilhe para que chegue a mais pessoas. O juiz bateu o martelo com força, o som seco ecoando pelo salão caótico. Ordem! Ordem no tribunal! Sua voz era dura. Ele olhou para Sofia com um desprezo glacial. Senhorita Montenegro, as evidências apresentadas são extremamente graves. Este tribunal determina a suspensão imediata desta audiência de incapacitação. Em seu lugar, determino a abertura de um inquérito policial para investigar a senhorita por tentativa de homicídio qualificado. Um grito de choque coletivo percorreu a sala. Além disso, continuou o juiz, implacável, os bens e o cuidado pessoal do Sr. Ricardo Montenegro ficam sob tutela judicial imediata. A senhorita Montenegro está proibida de ter qualquer contato com seu tio sob pena de prisão imediata.
Dois policiais se aproximaram de Sofia, que os encarava, paralisada pelo choque. A realidade de sua ruína a atingiu com a força de um trem. Ela havia perdido tudo. O dinheiro, o poder, a liberdade. Sua ganância a havia consumido. Enquanto era escoltada para fora, passando por um enxame de repórteres que agora a viam como uma criminosa, seu olhar encontrou o de Helena. Nos olhos da governanta, não havia triunfo, nem ódio. Havia apenas uma tristeza profunda e a dignidade de quem lutou pela verdade e venceu. A batalha de Helena havia acabado. O Dr. Armando Guimarães permaneceu sentado, imóvel, enquanto o caos se desenrolava. Sua carreira, construída sobre uma fundação de infalibilidade, estava em ruínas. Ele não era mais o médico de elite, era o homem arrogante que quase permitiu um assassinato bem debaixo de seu nariz, que validou a mentira com o peso de seu diploma. A humilhação que lhe infligira a Helena voltou para assombrá-lo. Sua opinião é irrelevante, ele havia dito. Você é apenas a funcionária. E aquela funcionária, com sua sabedoria simples, havia visto o que 20 dos melhores médicos do país não conseguiram. Ele se levantou lentamente, um homem quebrado, e saiu do tribunal por uma porta lateral, evitando os olhares de acusação. Sua licença médica seria suspensa, e seu nome se tornaria um sinônimo de advertência nos círculos médicos, um lembrete de que a arrogância é o maior dos pontos cegos. Para ele a queda foi tão devastadora quanto a de Sofia, uma punição silenciosa, mas completa. Como eu pude ser tão cego? Zó pensou, a pergunta ecoando no vazio de seu futuro arruinado. Ele ouvia apenas as máquinas, não as pessoas. Ele confiava em dados, não em detalhes. E esse foi seu erro fatal. Dona Helena permaneceu sentada enquanto a sala se esvaziava lentamente, o som de seus batimentos cardíacos mais alto que os murmúrios. A adrenalina que a sustentara diminuiu, deixando para trás um cansaço profundo. Lucas se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Conseguimos, tia. A senhora conseguiu. Ela olhou para ele, os olhos marejados de lágrimas, mas desta vez, de alívio. Nós conseguimos, ela corrigiu, a voz embargada. Ela não se sentia como uma heroína. Sentia-se apenas como alguém que havia feito o que era certo, contra todas as probabilidades, por lealdade a um homem que fora como um pai. Ela pensou em seu Ricardo, sozinho naquela mansão, agora finalmente seguro. O caminho para sua recuperação seria longo, mas agora ele tinha uma chance. Uma chance que ela lhe dera. Dr. Alves se aproximou, um sorriso genuíno no rosto. Senhora Helena, a senhora foi a pessoa mais corajosa que eu já vi em um tribunal. A senhora não apenas salvou a vida de um homem hoje, mas também nos lembrou do que é a verdadeira justiça. Ela apenas assentiu. O peso de tudo o que havia acontecido desabou sobre ela. Mas em meio ao cansaço, havia uma nova sensação. Uma sensação de valor. Pela primeira vez em sua vida, ela não era apenas a governanta. Ela era Helena Rocha. E sua voz finalmente havia sido ouvida. A notícia se espalhou por São Paulo como um incêndio. As manchetes dos jornais do dia seguinte não falavam de uma doença misteriosa, mas de uma trama do lírio venenoso. A história de Dona Helena, a governanta que desvendou o crime com um recibo de floricultura, estava em todos os lugares. Ela se tornou um símbolo improvável de justiça, sua foto estampada ao lado das imagens de uma Sofia algemada. Fotógrafos acamparam do lado de fora do pequeno apartamento de Lucas gritando seu nome. Ela não queria a fama, não queria atenção. Tudo o que queria era a paz e a certeza de que seu Ricardo ficaria bem. A resposta veio alguns dias depois, através de um telefonema do administrador judicial. Eles haviam iniciado o tratamento de desintoxicação em seu Ricardo, e os médicos estavam otimistas. O veneno havia causado danos, mas com o antídoto e a fisioterapia, a expectativa era de uma recuperação quase completa. Ao ouvir a notícia, Helena sentiu uma paz que não sentia há meses. Ela havia vencido. A verdade havia prevalecido, não com barulho e poder, mas com a força silenciosa da observação e da lealdade. Ela olhou pela janela do apartamento para a cidade que se estendia abaixo e não se sentiu mais invisível. O que farei agora? Pensou. O futuro era incerto, mas pela primeira vez era seu para decidir.
A queda de Sofia Montenegro foi tão espetacular quanto sua ascensão social havia sido calculada. As mesmas colunas sociais que antes elogiavam sua elegância agora detalhavam sua crueldade com prazer sádico. Seus amigos da alta sociedade a abandonaram como se ela tivesse uma doença contagiosa. Ela se viu completamente sozinha, enfrentando um julgamento criminal que não teria a mesma ambiguidade da audiência de incapacitação. As provas eram esmagadoras: o laudo toxicológico, o testemunho de Lucas, o recibo e o depoimento devastador de Helena. Sua vida de luxo se transformaria em uma cela de prisão. O advogado que a defendera com tanto veneno renunciou ao caso, citando diferenças irreconciliáveis. Sofia, que se via como a mente por trás de um plano perfeito, descobriu da maneira mais difícil que havia subestimado a única pessoa que ela considerava insignificante. O desprezo que ela sentia por Helena foi sua ruína. Como uma simples empregada pôde me destruir? Ela se perguntava, a NTA ecoando em sua mente enquanto aguardava o julgamento na frieza de uma cela provisória. A resposta estava na lealdade, algo que sua alma gananciosa nunca conseguiu entender. A justiça para ela seria longa e solitária. Nas semanas que se seguiram, a recuperação de Ricardo foi notável. Com a toxina fora de seu sistema, sua mente recuperou a nitidez. Sua primeira ordem de negócios, assim que declarado legalmente capaz, foi uma reunião com seus advogados. A conversa não foi sobre ações, mas sobre reestruturar seu legado. Eu passei décadas construindo um império, disse ele, mas quase o perdi porque estava cego para a verdade. Eu confiei nos diplomas, nos nomes. E a única pessoa que viu a verdade foi a mulher que todos nós ignoramos. Ele olhou para Helena, sentada ao seu lado. A partir de hoje, Dona Helena Rocha não é mais uma funcionária. Ela é minha conselheira pessoal e administradora de confiança. Nenhuma decisão importante será tomada sem a sua aprovação. Sua sabedoria é o ativo mais valioso que eu possuo. Os advogados trocaram olhares chocados, mas a determinação no rosto de Ricardo era inquestionável. Para Helena, a oferta era avassaladora. Mas Ricardo, eu não entendo de negócios. Ele sorri. Você entende de pessoas, Helena. Você entende de caráter. E isso o dinheiro não pode comprar. Você vai aprender o resto. E eu estarei aqui para te ensinar. Será que eu consigo? Ela pensou, um misto de medo e excitação. 5 anos se passaram. A Fundação Rocha Montenegro tornou-se uma referência nacional. Seus programas de escuta atenta foram implementados em hospitais por todo o país, mudando protocolos e salvando vidas. A Fundação já era responsável por mais de 200 diagnósticos salvadores, casos que haviam sido descartados como incuráveis, mas que foram resolvidos por cuidadores treinados para observar os detalhes, assim como Helena. A conscientização pública sobre a negligência com idosos viu um aumento de 300%, com novas leis sendo propostas e aprovadas graças ao lobby da Fundação. Sofia Montenegro apodrecia na prisão, seu nome uma memória amarga, um conto de advertência sobre a ganância. O legado que ela cobiçou foi reescrito não com seu nome, mas com o da mulher que ela mais desprezava. O Império Montenegro não era mais conhecido apenas por sua riqueza, mas por sua humanidade, uma transformação que valia mais do que qualquer ação na bolsa. A história deles havia se tornado uma lição, um testemunho do poder da verdade. Tudo valeu a pena, pensou Helena, olhando para o império de compaixão que ajudou a construir. Dona Helena, agora aos 63 anos, dirigia a fundação com uma sabedoria serena. Ela nunca perdeu sua humildade, mas a insegurança que a silenciava desapareceu, substituída por uma confiança tranquila em seu valor. Ela e Ricardo viviam na mansão não como patrão e empregada, mas como companheiros, compartilhando as refeições, as conversas e os passeios pelo jardim. Certa tarde, ele a encontrou em seu escritório. Ele colocou uma xícara de chá em sua mesa. Você parece cansada, disse ele. Ela sorriu. É um cansaço bom, Ricardo. O cansaço de quem está construindo algo que importa. Ele olhou para ela, o carinho em seus olhos profundo. Você ainda vê tudo, não é, Helena? Cada detalhe que escapa a todos nós. Ela pegou a xícara, o calor aquecendo suas mãos. Olhou para o jardim lá fora.
para o mundo que ela havia ajudado a mudar, um pequeno detalhe de cada vez. A verdadeira sabedoria, pensou ela, sentindo uma paz profunda e duradoura, muitas vezes se esconde onde menos a esperamos. Basta ter a coragem de olhar. E ela havia olhado. E ao fazer isso, ela não apenas salvou uma vida, mas encontrou a sua própria,